Boa tarde. A BGI é uma consultoria especializada em recursos financeiros para inovação tecnológica e eu quero, primeiro, dar um panorama geral sobre onde estão os recursos financeiros para a inovação no Brasil. Hoje, nós temos três principais tipos de apoio. O apoio direto, que é via recursos reembolsáveis, que são os famosos financiamentos a taxa de juros baixas, via FINEP e BNDES, e os recursos não reembolsáveis, que são aqueles que você não precisa devolver o dinheiro para o governo. Temos outras formas de apoio também, via rede de cooperação ou via encomendas tecnológicas, e nós temos o apoio financeiro indireto, que pode ser via incentivos fiscais ou via investimento obrigatório pela ANEEL ou ANP. E aí, a gente vai entrar hoje nos incentivos fiscais mais setorizado para o setor automotivo, que é o Rota 2030, que veio substituir o Inovar Auto para o setor automotivo. O programa, ele foi publicada a medida provisória no início de julho, no início do mês passado, e ela tem por objetivo, a legislação ela tem por objetivo apoiar o desenvolvimento tecnológico, a competitividade, a inovação, a segurança veicular, a proteção ao meio ambiente, a eficiência energética e a qualidade de automóveis, caminhões, ônibus, chassis com motor e autopeças. Então, ela veio fomentar toda a cadeia para a inovação, para esses produtos, bem como para a infraestrutura e mobilidade do país. E com isso, o que nós temos como beneficiários? Quem pode participar do Rota 2030? Primeiramente, são as fabricantes e as importadoras. No Inovar Auto havia uma diferença de compromissos entre quem era fabricante no Brasil e quem era importador de veículo, e agora para o Rota 2030 não há mais diferença entre essas duas modalidades. Empresas que produzam no país ou as autopeças ou sistemas estratégicos para a produção dos veículos, conforme regulamento. As empresas que têm um projeto de desenvolvimento e produção tecnológico aprovado para produção. As empresas de autopeças ou sistemas estratégicos. Então, o Rota 2030 ele veio com essa novidade de participação das autopeças no programa. Se comparado ao Inovar Auto, eram somente as fabricantes, as OEMs, que poderiam participar como beneficiárias do incentivo, e as empresas que possuem investimento para novos produtos, para veículos considerados premium. Então, essas novas fábricas de veículos com investimento de até R$17 mil por veículo, com capacidade produtiva, até 35 mil unidades por ano. Então, são aquelas consideradas montadoras premium do país. E aí, o que a gente tem de benefício para o Rota 2030? Primeiro, as empresas elas precisam de apresentar para o governo alguns compromissos para se habilitar no programa. Então, elas precisam de rotulagem veicular, que é a etiquetagem, a eficiência energética veicular e o desempenho estrutural associado a tecnologias assistivas à direção, que seria o compromisso à segurança veicular. Tá? Esses três primeiros, eles vieram também na mesma medida provisória em um outro capítulo em que fala dos requisitos mínimos para comercialização de veículos. Então, o governo ele quer estipular alguns requisitos mínimos para que todas as montadoras e importadoras comercializem os veículos. Então, todos os veículos deverão ser etiquetados, eles deverão ter uma eficiência mínima, uma eficiência energética mínima para serem comercializados e também deverão ter algumas tecnologias de segurança veicular como requisito mínimo. Essas tecnologias, tanto para eficiência energética quanto para segurança veicular, elas também terão um benefício adicional de redução de IPI de até 2 pontos percentuais do IPI para
para algumas montadoras que atingirem alguns percentuais que não foram ainda determinados pela medida provisória a partir de 2022. E além desses compromissos que serão obrigatórios para as empresas comercializarem os veículos no país, ainda vem o compromisso de dispêndio com pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Em comparação com o Inovar Alto, havia também o compromisso de investimento em engenharia, que no Rota 2030 foi suprimido, e aí ficou apenas a pesquisa e desenvolvimento tecnológico como investimento obrigatório para a participação no programa. Como benefício, as empresas elas vão ter uma dedução do imposto de renda e contribuição social devidos, no valor correspondente à aplicação da alíquota sobre até 30% de dispêndios realizados no país em pesquisa e desenvolvimento. Também tem o benefício de até 15% sobre dispêndios considerados como pesquisa e desenvolvimento estratégicos, que o Dr. Borilli falou um pouco mais cedo sobre esses dispêndios estratégicos com relação à mobilidade e indústria 4.0. E a empresa ela tem que ser tributada pelo lucro real para ter o direito ao incentivo fiscal. Então, no caso das autopeças, isso pode ser um limitante para somente grandes empresas utilizarem o benefício. Tá? Empresas pequenas, pequenas e médias empresas normalmente não são tributadas, não escolhem esse tipo de tributação para elas, então poderia limitar esse benefício para grandes empresas. E aí as atividades de P&D que a medida provisória trouxe são a pesquisa básica dirigida, a pesquisa aplicada, o desenvolvimento experimental e projetos estruturantes. Isso era previsto no Inovar Alto também, isso não mudou muito, somente acresceu a parte de projetos estruturantes, e ela trouxe o desenvolvimento também, com desenvolvimento que tem o mesmo conceito do desenvolvimento experimental, a capacitação de fornecedores, manufatura básica, tecnologia industrial básica e serviços de apoio técnico. Todas essas atividades eram consideradas como engenharia e agora elas foram trazidas para o conceito de pesquisa e desenvolvimento dentro do Rota 2030. Então, apesar do termo engenharia ter sido suprimido, ainda as atividades que eram beneficiadas como engenharia no Inovar Alto, elas permanecem como desenvolvimento no Rota 2030. E são considerados como dispêndios estratégicos de P&D aqueles relativos à manufatura avançada, conectividade, sistemas estratégicos. Então, todos esses temas que já foram bastante discutidos hoje durante o evento. Tá? E aí, o grande ponto de mudança entre a legislação do Rota 2030 e o Inovar Alto é justamente sobre o benefício. O benefício do Inovar Alto era uma redução do IPI nos veículos de até 32% sobre o IPI que as empresas, que as montadoras pagam, e agora o benefício ele é um benefício sobre imposto de renda e contribuição social. Então, só fazendo um comparativo do que a gente tem hoje de incentivo fiscal para a inovação com a utilização do Rota, por exemplo. Então, na primeira coluna, nós temos uma empresa que não utiliza nenhum tipo de incentivo fiscal. Então, se ela tem uma receita operacional de R$ 1.000, com uma dedução das despesas de P&D, que já é considerado para tributação, uma dedução de 100% desses dispêndios, ela vai ter um lucro líquido no final de 900. Se a gente calcular a alíquota de IRCS de 34%, ela vai ter um imposto a pagar de R$ 306 sobre os 1.000 que ela teve de receita operacional. Para uma empresa que utiliza a lei do bem, que é para todos os setores, não tem uma condicionante direcionada para um setor específico, a empresa ela tem uma dedução da base de cálculo do imposto de renda a pagar. Então, se ela tem uma receita operacional de 1.000, com o mesmo gasto de 100 em despesas de P&D, ela vai ter o lucro líquido de 900.
Só que na base de cálculo dela do lucro, ela vai deduzir esses mais 60% daqueles dispêndios com P&D. Então, é uma super dedução dos dispêndios que ela tem com inovação tecnológica. Então, ela chega no lucro real, no cálculo de lucro real de 840, e ela vai ter uma redução de 20,4% do imposto a pagar. No caso do Rota 2030, o que ele prevê? Ele não prevê uma dedução da base de cálculo. Ele prevê uma dedução das despesas em cima do imposto a pagar. Então, a empresa ela vai ter um lucro real de 900, o imposto a pagar de 306, igual à primeira, que não utiliza nenhum tipo de incentivo fiscal, e ela vai deduzir daquele 100 que ela utilizou como dispêndio de P&D, ela vai deduzir 30% daquilo, chegando a uma base de cálculo de 276, ou seja, uma redução de 10,2% do que ela pagaria de imposto e contribuição social. Na legislação do Rota 2030, ele não impede, mesmo sendo uma legislação que tem uma dedução na mesma base de imposto, ela não impede que a empresa utilize tanto a Lei do Bem quanto o Rota ao mesmo tempo. Então, ela pode deduzir, ela pode fazer a utilização da Lei do Bem mais o Rota 2030, tendo uma redução final de até 32,9% dos dispêndios. E para aquelas que utilizam o P&D estratégico, o que a gente tem é uma redução, além do 100 que ela utilizou como P&D normal, sem ser o P&D estratégico, ela pode abater até 15% dos dispêndios com atividades de pesquisa e desenvolvimento estratégico, chegando numa redução também do imposto a pagar de 6,75%, somados aos 30% que ela poderia deduzir inicialmente com Rota 2030, chegando a uma redução da carga tributária de 12,5%. Então, essa é uma comparação do que a empresa ela tem de benefício hoje com a utilização desses benefícios fiscais que o Rota 2030 traz como novidade para o setor. Só que o Rota 2030, ele foi publicada uma medida provisória em que ainda não foram explicados vários pontos que são dúvidas, se serão trazidos ainda do Inovar Alto, se eles vão copiar algumas atividades do Inovar Alto, algumas responsabilidades que o Inovar Alto trouxe para as empresas, ou se ele vai trazer novidades. Então, o primeiro são os compromissos mínimos para habilitação ao programa. Ele coloca alguns compromissos, como o de etiquetagem, eficiência energética, segurança veicular e o investimento mínimo em pesquisa e desenvolvimento, mas ele não traz as faixas. Então, para uma empresa se habilitar ao Rota 2030, qual que é o mínimo que ela precisa de dispêndio em P&D para se habilitar no programa? E para as autopeças que querem se habilitar, quais os compromissos que ela vai ter que realmente ter para se habilitar, porque ela não é uma produtora. Então, os compromissos de etiquetagem, de segurança veicular e de eficiência energética que não vão fazer sentido para a indústria de autopeças. Então, como que vai ser dividido esse tipo de habilitação entre as beneficiárias possíveis do programa? Vão ter também os dispêndios com P&D realizados por intermédio de fornecedor contratado. Então, no Inovar Alto, isso vinha descrito que as empresas elas poderiam contratar terceiros especialistas no assunto e aquelas despesas que eles pagavam para esses fornecedores, isso poderia ser considerado como uma despesa para gerar créditos de IPI para as empresas. No Rota, a AMP ela traz que as atividades elas podem ser realizadas em parcerias com ICTs, com universidades, através de fundos de investimento
ou através de alguns investimentos em empresas públicas. Mas ela não traz essa questão dos investimentos com fornecedores, o que é um ponto muito importante para todas as empresas que serão beneficiárias do programa, porque são os maiores gastos hoje que principalmente as montadoras têm para desenvolver seus produtos e processos. As empresas hoje, para utilizar o benefício, elas teriam que apresentar um lucro, ou seja, um lucro fiscal, ela teria que apresentar uma base de imposto a pagar para utilizar esse benefício. Só que a maioria das empresas, tanto as autopeças quanto as montadoras, hoje apresentam um prejuízo fiscal. E não se sabe ainda como que vai ser a parte de aproveitamento desse benefício ao longo do tempo. A AMP ela trouxe que o benefício ele pode ser utilizado ao longo de 5 anos, mas ele não trouxe como isso será feito. Então, se a empresa ela poderá acumular prejuízos e gerar um crédito para ela pagar, ou como que vai ser essa operacionalização do cálculo do benefício. O que a AMP trouxe é que o benefício ele é sobre o imposto a pagar, então, realmente tem que ter um lucro fiscal no ano de utilização e que, ao longo dos anos, a empresa ela pode contabilizar o que não foi utilizado nos anos anteriores e debitar até 30% do valor que foi considerado nos anos anteriores. Mas não se sabe como ainda. Qual o momento que pode ser utilizado o incentivo fiscal? Então, a AMP ela trouxe que, a partir de 1º de agosto de 2018, poderão ser levantados os valores de dispêndio, mas não fala qual que vai ser o momento de utilização desses dispêndios. Ainda falta também os conceitos de sistemas estratégicos ou soluções estratégicas para a mobilidade logística. Então, não se conceituou o que são esses sistemas ainda, então fica muito na dúvida do que será considerado isso. Como os dispêndios estratégicos que excederem os limites de dedução poderão ser deduzidos em períodos subsequentes. Então, há uma limitação de 45% dos dispêndios em PID estratégico, mas aquilo que exceder esses 45%, a empresa ela pode utilizar nos anos seguintes, ou não, ou é só no momento, no ano de utilização mesmo, de levantamento desses dispêndios. E a previsão de vigência do programa. Então, o programa se chama Rota 2030, inicialmente seriam 3 ciclos de 5 anos, totalizando 15 anos de programa até 2032, mas não se colocou a vigência do programa também. A gente espera que o decreto regulamentador da medida provisória ele saia nos próximos dias. A AMP ela tinha 30 dias para ser regulamentada, então ela foi publicada no dia 5 de julho, então provavelmente essa semana ainda sai o decreto ou mais tardar no início da próxima semana. E aí, como boas práticas, o que a gente traz, tanto da utilização dos benefícios fiscais para a Lei do Bem, que é independente do setor, tanto quanto para o Inovar Alto, o que a gente já fala com as empresas para se preparar. Então, primeiro, a estruturação de processos de uma metodologia de cálculo, trazendo o que já foi considerado para a MP, fazendo alguns cenários para ver como que será feita essa utilização, uma simulação de investimentos, a definição de critérios técnicos e contábeis para a empresa. Então, isso é necessário, mesmo tendo algumas dúvidas sobre a medida provisória, a empresa ela faz essas simulações com as definições desses critérios e ela tem que considerar isso ao longo do tempo para uma segurança fiscal também. A estruturação de rotinas de apuração periódica e a preparação dos formulários para os ministérios. A gente pede também, a gente aconselha também que a empresa tenha uma preparação de um plano para a implantação de controles necessários. Então, por exemplo, as autopeças que quiserem utilizar, elas têm que ter um centro de custo de pesquisa e desenvolvimento.
Então, para ela participar do programa, ela precisa de ter esse controle específico, já de cara, e até mesmo para as auditorias, que vão ser subsequentes, normalmente a 3 anos do período de utilização. Esses controles são importantes para que as empresas tenham segurança no que elas estão utilizando como dispêndio para o Rota 2030. O monitoramento periódico também de indicadores de performance. Então, como que as empresas estão utilizando todos os benefícios fiscais, se elas estão aproveitando isso ao máximo, e ter uma equipe interna ou ter uma assessoria para rodar todo esse processo dentro das empresas. E aí fica a dúvida, né? Então, o que o Rota ele promete? Então, muito se esperou desse programa, se viam muitas notícias de que o Inovarauto não teria substituto, que as empresas ficariam sem amparo fiscal e, com isso, daria detrimento à produção nacional dos veículos, e se esperou bastante do programa. Só que, durante essa discussão, tiveram mudanças muito grandes entre o que era esperado pelo setor e que os ministérios realmente deram de benefício. Então, o que se espera é que realmente a indústria possa competir no mercado mundial através das tecnologias que são esperadas para incremento dos produtos, principalmente em termos de eficiência energética, que foi um grande ganho do Inovarauto, e principalmente com relação às tecnologias de segurança veicular. A queda, o equilíbrio do mercado entre os produtores nacionais e os importados é uma grande questão do Rota 2030, foi algo que foi muito questionado durante o Inovarauto e agora volta, não tem mais uma cota de importação para as importadoras. Então, o mercado de importadores já se aqueceu muito com o fim do Inovarauto e é o que se espera com a Rota 2030. Então, as empresas, os fabricantes nacionais, eles deverão começar a se mexer realmente para chegar a um mercado mais competitivo nacionalmente e até mesmo para abrir para exportação. E alguns especialistas falam que o Rota 2030 ele é positivo, sim, para o mercado nacional, ele visa um crescimento da produção nacional, mas que ainda não será uma retomada tão grande a curto e médio prazo. Então, se esperava uma movimentação muito grande do mercado até, pelo menos, o primeiro ciclo do Rota até 2022, mas ainda é preciso ter cautela com relação aos números de produção, vistos os benefícios que foram concedidos pelo programa. É isso. Se alguém tiver alguma pergunta... Muito obrigada, Leonardo Tavares.